Saudações aos telespectadores da TV AD Mossoró. Estamos em mais um programa Dinâmica do Direito e hoje o tema é os 20 primeiros dias do governo Bolsonaro. Para tanto, temos aqui Dr. Armando Lúcio Ribeiro, promotor de justiça da 5ª Promotoria aqui de Mossoró, que vai comentar alguns decretos, alguns posicionamentos do nosso presidente, bem como seus ministros. Então, não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Para você que começou agora, estamos aqui com o doutor Armando Lúcio Ribeiro. Ele que é promotor de justiça da 5ª Promotoria, responsável pelos crimes contra a vida. Tribunal do Júri é com ele mesmo. Doutor Armando é também professor universitário do Departamento de Direito da UERN, nossa querida UERN. Doutor Armando, seja mais uma vez bem-vindo ao programa Dinâmica do Direito. Meus cumprimentos ao doutor Nazeu, os cumprimentos aos telespectadores da televisão aqui, desse canal, que já tive a oportunidade de participar desse programa. E estamos aqui para, na medida das nossas possibilidades, responder aos questionamentos que forem feitos. Muito bem. Então, doutor Armando, o tema é bem amplo, bem geral. Os 20 dias iniciais do governo de Bolsonaro. Algumas medidas que ele tomou, alguns posicionamentos que o nosso excelentíssimo presidente. Eu acredito que o senhor, além da sua larga experiência, o senhor é professor universitário de matérias de direito penal, processo penal. Então, acredito que esses reflexos, essas medidas, que a gente vai citar algumas aqui logo de antemão, a facilitação da posse de arma de fogo em casa, tudo isso o senhor vai poder esclarecer com muita clareza, com muita propriedade. Então, doutor Armando, logo de início, a primeira pergunta. O nosso presidente Bolsonaro se cercou no alto escalão do governo de diversos militares, na reserva, evidentemente. E qual é o seu posicionamento sobre isso? A mídia, os jornalistas, grande parte, diz que isso talvez mancha a imagem do país, que é uma jovem democracia, 30 anos de retomada da democracia. Esse posicionamento, essa postura, as nomeações, o que o senhor achou, doutor Armando? Eu acho absolutamente normal. Ele uma pessoa de origem da caserna, né, do militarismo, e evidentemente que o conhecimento dele se trava junto dessas pessoas. Pessoas que, inclusive, já têm comprovado a prestação de serviço à humanidade em geral, como é o caso do general Heleno, que já participou de missões de paz da ONU, além de outros que comandaram o Exército Brasileiro. Aquela questão do militarismo é mais digamos que um preconceito que existiu contra uma determinada situação que houve no nosso país. Eu não vejo como absolutamente nenhuma mácula a qualquer governo ele ter oficiais, pessoas comprovadamente para se chegar ao generalato, é preciso passar-se por uma carreira e ter todo o histórico dessa pessoa, que é todo registrado. Nenhum desses oficiais, eles têm processos criminais e nenhum deles foram alvos de investigações, logo, são aptos a participarem de qualquer governo. Doutor Armando, sobre o ministro da Justiça, que alguns falam até o superministério, foi indicado, a gente pode dizer agora ex-juiz, doutor Sérgio Moro, que participou ativamente da questão da Lava Jato. Como o senhor viu a indicação? Eu sei que isso já é um assunto desde outubro, né? Desde após as eleições, já foi uma polêmica no mês de novembro, mês de dezembro, a questão da equipe de transição, mas como o senhor viu, no caso, a nomeação, a indicação e agora a nomeação do ministro Sérgio Moro à frente de tão importante pasta?
Para o senhor Sérgio Moro, não foi tão bom quanto para o Brasil. Ele teria uma longa carreira e um longo serviço a prestar no Poder Judiciário. No entanto, para aquele instante, devido ao simbolismo que ele representou durante a Operação Lava Jato, que muito possivelmente foi o carro-chefe que levou o atual presidente a se eleger. Ele está presidindo aquela operação. Isso o credenciou, até do ponto de vista perante o povo, para um governo que está buscando esse empréstimo de moralidade e de seriedade à coisa pública. Nada melhor do que integrar o seu ministério, um membro do Poder Judiciário, um ex-membro do Poder Judiciário, que justamente conduzia aquela operação. Acredito que foi melhor para o Brasil do que para a própria pessoa física do Sérgio Moro a indicação dele como ministro da Justiça. No caso, doutor, no caso específico de Sérgio Moro, ele, com as suas prerrogativas de juiz, ele era imparcial. Ele tinha sua imparcialidade preservada, poderia julgar, fazer seus julgamentos, embasar seus processos e suas sentenças. Mas agora ele está do outro lado, agora ele é um ente político, ele faz parte da política. Ter um chefe agora, doutor, como seria, assim, o senhor, nas mesmas prerrogativas, o senhor tem, como promotor de justiça, pode agir de maneira parcial, buscando o bem da sociedade, da justiça? Como para a sua opinião, como é não ter chefe e, de repente, estar do outro lado, tendo que, muitas vezes, algumas particularidades, ouvir e ficar calado? Como o senhor interpreta isso? Eu me lembro disso toda vez que me perguntam uma situação dessa natureza. Eu me permito até contar uma história. Em 1984, eu terminei meu curso de Direito e um tio que eu tinha, tio Bianot, ele disse que eu era uma autoridade, que eu era um advogado, como ele chamava, né? Aí eu disse, não, eu não sou essa autoridade não, tio Bianot. Em 1986, eu fui delegado de polícia e ele disse que agora sim, eu era uma autoridade, que eu era um delegado. E eu disse, mas tio Bianot, não é essa autoridade toda, não. Em janeiro de 90, eu passei num concurso de promotor, aí ele disse, agora é uma autoridade, porque é um promotor público, ele dizia, promotor público na época. Eu dizia, não, mas tio Bianot, não sou essa autoridade, não. Em 1996, eu fui ser instrutor na Academia de Polícia Militar, no curso de formação de oficial. Aí ele disse, agora é o professor dos oficiais, agora é uma autoridade. Eu disse, não, tio Bianot, eu não sou essa autoridade toda, não. E ele disse, o que danado é autoridade? Porque nada eu dizia que é autoridade. Tio Bianot, a autoridade é quem faz a coisa certa. Então, é essa mesma questão do Sérgio Moro ter ou não um patrão. O nosso patrão é a nossa consciência. De qualquer pessoa, são os ditames que todos nós ocidentais, nós somos, e os que são cristãos, nós temos por base o Evangelho, que nunca vai vacilar. Então, quem age conforme a lei de Deus, a lei maior, não vai se submeter a nenhum capricho, né? No instante em que um governo estiver, eu acredito que o ministro Sérgio Moro, ele não vai se curvar diante dessas situações. Mas é uma nova experiência, né? Uma nova experiência, ele vai colocar todo o conhecimento dele a serviço da população brasileira e creio que eu faria assim, né? Trabalharia e apoiaria um governo até não fosse contrário àquelas causas que eu abracei, aquilo que como cristão eu defendo. Pegando esse link, doutor Armando, essa questão dos magistrados estarem agora ingressando nas fileiras, nas carreiras políticas, a gente pode falar aqui do governador Witzel,
que é ex-magistrado também, fala-se na mídia fala do novo partido, o Partido da Toga. Saiu-se o PT, Partido dos Trabalhadores, existe o Partido da Toga, que supostamente, segundo essa tese da mídia, magistrados estariam usando das suas prerrogativas para judicializar as suas causas, os seus processos, se promoverem de maneira midiática para tentar ingressar nas carreiras. Como o senhor vê esse tipo de posicionamento de crítica da mídia perante um poder tão importante como é o Poder Judiciário? Eu acho que essa preocupação que pode ter algum magistrado em buscar isso aí, talvez parta da visão deles de que aqueles que estão no poder não estão resolvendo as causas. E por isso, eles mesmos saem. Eu acho até que são atitudes dotadas de altruísmo. Um altruísmo tamanho que eu confesso, eu não teria coragem de sair da minha condição, que há 30 anos eu sou promotor de justiça, para uma situação dessa. Eu creio que seja uma entrega. E eu não vejo por que essa crítica, porque se todos são iguais perante a lei, né? Por que é que seria vedado a um magistrado pertencer à política como governador, como ministro, etc., se eles podem? Isso é até uma comprovação para a população em geral de que nós não temos supersalários, senão nós não trocaríamos os supersalários pelos cargos mais convencionais que nós já temos na República. Eu acredito que o ex-juiz, hoje governador do Rio de Janeiro, vai fazer um bom trabalho como governador no estado do Rio de Janeiro. Muito bem, estamos conversando com o doutor Armando Lúcio, promotor de justiça, a respeito sobre os 20 dias do governo Bolsonaro. Não saia daí, no próximo bloco vamos comentar a questão da facilitação da posse de arma de fogo. Então, voltamos já. Estamos de volta ao programa Dinâmica do Direito, comentando aqui os 20 dias iniciais do governo Bolsonaro, aqui com o excelentíssimo doutor Armando Lúcio Ribeiro, promotor de justiça aqui da comarca de Mossoró, 5ª Promotoria responsável pelos crimes contra a vida. Doutor Armando, nos últimos dias, nas últimas semanas, teve um decreto assinado pelo nosso presidente Bolsonaro, facilitando a posse de arma de fogo nas residências. Gera muita polêmica, mídia e muitas vezes desinformação, mas temos aqui uma pessoa preparadíssima, tanto na questão jurídica como na questão prática, a questão dos homicídios aqui na cidade de Mossoró. Doutor Armando, como era antes do decreto, a posse, como é agora, depois dessa nova regulamentação? Houve pouca mudança, né? Eu costumo dizer que foi mais uma mudança cosmética. Foi mais assim para agradar ao grande público, para atrair a mídia para essa situação. Agora, só preciso dizer para você o seguinte. Eu já fiz mais de 1.100 júris na minha vida. Desses 1.100 júris, somente um desses crimes ocorreu com a pessoa que tinha o porte legal da arma. Todas as outras pessoas que ocorreram o crime, o porte era ilegal. E dessa pessoa que tinha o porte legal, eu pedi absolvição. Quer dizer, então não é o fato da pessoa ter porte de arma que vai levar a pessoa a cometer crimes. O registro da arma não era proibido, já era permitido na situação anterior. Teve 2 fatos que vai facilitar o registro da arma nesse novo decreto. O primeiro fato é de que os critérios para a posse da arma foram critérios agora objetivos e não subjetivos. Antigamente, o critério ficava exclusivamente
sob o talante, sobre o pensamento de um delegado de polícia federal que fosse ou não conceder essa permissão. Hoje os critérios são objetivos, né? Para saber se onde a residência que a pessoa mora existe um número de crimes suficiente para justificar a pessoa defender-se, né? E defender-se por quê? Porque a pessoa está em sua residência. A posse só dá o direito à pessoa ter a arma na sua residência ou no seu local de trabalho, né? Se a pessoa for responsável pelo seu local de trabalho. Então, não mudou muita coisa, apenas facilitou, deixando os critérios de ordem objetiva. E, evidentemente, que para aquelas pessoas que não tenham processos criminais, para aquelas pessoas que têm uma profissão definida, aquelas pessoas que têm o endereço certo, né? Então, não se modifica absolutamente nesse aspecto, não vai se, digamos que se liberar geral a posse da arma. Não, para aquelas pessoas que cumpram aqueles critérios objetivos. E dentro desses critérios objetivos está a pessoa não ter antecedentes criminais, que é a grande preocupação da população em geral. E o outro critério é que, na sistemática anterior, você teria que, a cada 3 anos, renovar o seu registro da arma, o que ocasionava uma despesa para a pessoa que ia fazer esse registro, como também o trabalho de ter que se deslocar. O novo decreto prorrogou para 10 anos, ficou menos burocrático você ter essa arma. Agora, sem embargo de que, a qualquer momento, a posse de arma, ela pode ser revista a qualquer instante. Por exemplo, se uma pessoa tem a sua posse de arma, vai valer por 10 anos, mas se durante esse período a pessoa chega a cometer um crime, pode ser e deve ser revogado essa permissão para que a pessoa tenha essa posse da arma, né? Então, eu não vejo como dificuldade nenhuma essa facilitação para a pessoa possuir arma de fogo para a defesa da sua família, para a defesa do seu patrimônio. Doutor Armando, no decreto, um dos dispositivos fala a respeito do cofre. Se tiver criança ou deficiente, pessoas com problemas, questão mentais, deficiência mental, não sei se idoso, se toca a questão de idoso, mas é necessário ter um cofre para armazenar aquela arma de fogo. Como o senhor vê essa medida? O senhor que tem porte de arma funcional, é promotor de justiça e também tem criança em casa, quiser colocar algum aspecto prático, doutor, fique à vontade. A legislação que já existia, já previa até como crime o fato de você não ter a devida cautela na guarda da arma de fogo. Já existia. É por isso que eu digo que esse decreto é um pouco cosmético, porque já existia essa regulamentação. A necessidade, você não pode deixar uma arma, que é um instrumento altamente vulnerável, com acesso irrestrito às pessoas. É uma coisa também de você entregar um veículo, uma pessoa não habilitada para dirigir, é um crime. Da mesma forma como você entregar uma arma a quem não tenha essa capacidade de ter essa arma, que é um menor de 25 anos, né? 25 anos a um idoso, uma pessoa que tenha problemas, distúrbios mentais, né? que tenha dificuldades de comportamento, você tem que guardar essa arma em local seguro, em local que efetivamente proteja contra eventuais acidentes. Eu acredito que isso é benéfico, muito embora já existisse essa própria
proibição anterior. Acredito até que essa medida ela vem reforçando esse posicionamento para mostrar à população, para reforçar a população de que o governo também tem essa preocupação em acautelar que ocorram acidentes ou que a arma de fogo vá para a mão de pessoas indevidas. Doutor Armando, a advocacia não tem esse porte de arma funcional como vocês têm. A gente tem algumas medidas facilitadoras por trabalhar diretamente com pessoas que lidam com crimes. A gente tem alguma facilitação lá na Delegacia Federal para tirar o registro. Mas no meu caso particular, eu tenho 2 filhos pequenos, 9 e 5 anos. O senhor já tem o porte funcional, como a gente falou. No aspecto prático, doutor, eu quero que o senhor me ajude na questão prática, né? Eu tenho dificuldade até de pensar, até para comprar uma arma de brinquedo, eu tenho maior restrição na minha residência. Como é que funciona na sua residência, já que o senhor tem mais de uma arma em casa? Eu tenho a arma devidamente guardada, né? Em um local de difícil acesso, que eu tenho a chave, né? Apenas eu tenho essa chave e não permito que exista acesso irrestrito, né? Nem as pessoas que trabalham lá em casa, muito embora sejam de confiança, de extrema confiança, mas é que elas não têm a capacidade de manusear a arma. Então, eu fecho, inclusive digo, olha, esse cofre só quem mexe sou eu, só quem limpa, inclusive, sou eu. Esse aqui é o cantinho do papai, né? O cantinho do papai. Eu digo, muito embora não tenha dinheiro, né? Porque o pessoal pode pensar que não tem dinheiro, um depósito apenas. Inclusive, não é nem um cofre, é uma gaveta que tem uma fechadura. Não precisa ser um cofre, né? O próprio decreto novo diz que tem que ser um local seguro. Então, se fizer uma gaveta que tem uma fechadura, que somente essa fechadura abra, você já está garantido, né? E é interessante. Agora, o que eu sempre digo, às vezes, eu tenho colegas no próprio Ministério Público, colegas magistrados, colegas advogados, como você, que diz que não sabe, não quer a arma. Mas não é obrigatório a pessoa ter arma, é concedido a pessoa uma certa facilidade para ter arma de fogo. Quem não quiser arma de fogo, não vai portar arma de fogo, né? Não vai portar. E isso faz com que a gente tire lições muito sérias, né? Temos colegas que não usam arma de fogo e que, igualmente a nós, graças a Deus, não chegam a ser vítimas de violência, dessa violência urbana. O que eu vejo mais importante é essa possibilidade, essa facilitação para se ter a arma em casa. Porque o objetivo de você ter uma arma em casa é porque o número de isso, eu como promotor criminal, eu verifico isso, o número de crimes hoje, de furtos, ele quase não existe. De furtos à residência, existe de roubo. Qual é a diferença? O furto é aquele crime, subtração, praticado sem violência ou grave ameaça, né? Aí, então, veja bem, como os crimes que ocorrem são dessa natureza, com grave ameaça, por que ocorre essa ameaça? Porque quem vai cometer o crime sabe que o cidadão, em regra, está sem qualquer uma proteção, sem qualquer... Aí ele, às vezes, não está nem armado, coloca a mão por debaixo do capacete e diz que passe o celular, etc. Se ele tivesse a ideia de que alguém pudesse estar armado, ele ia pensar 2 vezes, né? Ele ia pensar 2 vezes. Muitas vezes, no processo, a gente chega a ver pessoas presas, mas que diz que estavam armados, mas que não estavam armados. Na dúvida, a pessoa cede, e eu acredito e aconselho que, inclusive, na dúvida, a pessoa ceda, porque pode ser que o meliante efetivamente esteja armado e causaria um mal maior. Eu, particularmente, não reagiria.
Muito bem, estamos conversando com o doutor Armando Lúcio, promotor de justiça, aqui sobre os 20 primeiros dias do governo Bolsonaro, especificamente sobre a facilitação do posse de arma. Então não sai daí, vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o doutor Armando. Estamos de volta ao programa Dinâmico Direito. Estamos aqui com o doutor Armando Lúcio, promotor de justiça da 5ª Promotoria aqui da comarca de Mossoró. Estamos tratando sobre os 20 dias aqui do governo de Bolsonaro. Mas a pedido da produção, doutor Armando, não temos como não falar. Também citamos ele por nome, o governador Witzel, do Rio de Janeiro, que passou um 2018 problemas difíceis de intervenção federal, ainda está numa situação de calamidade, está um pouco mais controlada. A União já saiu, devolveu a segurança pública para o Estado, mas o governador, desde pré-campanha e campanha, ele já tinha afirmado, doutor Armando, olha, a minha polícia está autorizada, se o bandido estiver ao menos portando um fuzil, a minha polícia já está autorizada a abater. Parte da mídia, parte dos defensores dos direitos humanos teriam dito que não tem base legal para isso. O senhor, como promotor que atua junto aos crimes contra a vida, como é que o senhor vê essa questão? Professor universitário de Direito de Processo Penal, como o senhor vê essa questão? Tem base legal para o posicionamento do governador do Rio de Janeiro ou não? O governador, ele apenas, aliás, o então candidato a governador, ele fez uma interpretação do que seria a legítima defesa, né? Porque, na verdade, só quem pode legislar sobre o direito penal é a União, o governador do Estado do Rio de Janeiro não poderia, mas ele fez a interpretação no seguinte aspecto, uma interpretação construtiva. Quem está com um fuzil na mão não está querendo ir a nenhum culto. Quem está com um fuzil na mão está potencialmente querendo o mal do seu próximo. E quem quer fazer o mal do seu próximo, você pode fazer uma legítima defesa. Por quê? Porque potencialmente essa pessoa vai fazer o mal a alguém. Porque nem para as pessoas que têm porte funcional é permitido andar com uma arma dessa. Que arma, o conceito de arma é instrumento de ataque ou defesa. Essa aí é exclusivamente de ataque, um fuzil, né? Então, quando ele disse isso, ele estava querendo, na verdade, em nome da sociedade, proteger a sociedade da ação de quem potencialmente está com um instrumento que vai causar um malefício à sociedade. Então, se um agente de polícia, no seu exercício, chega a abater uma pessoa que está representando esse perigo para a sociedade, a pessoa está no exercício da legítima defesa da sociedade. Está cumprindo o seu dever legal de deixar a sociedade sem a presença daquele elemento perigoso. Então, ele apenas fez essa interpretação, que eu considero lógica, de que a pessoa que está representando um perigo para a sociedade livre e organizada, ela pode ter uma represália da parte do Estado. Não seria lícito, não seria cabível, não seria razoável o policial chegar para uma pessoa dessa e dizer: cidadão, o senhor está errado, isso é feio, andar com um fuzil. Me dê esse fuzil. O policial ia receber, era 2 balaços ou mais. Verdade. Então, sem falar de que
pelo conceito mundial hoje, o que se vive no estado do Rio de Janeiro é uma guerra. Não é? O que se vive no estado do Rio de Janeiro é uma guerra onde existe. A sociedade hoje não está mais dividida entre, como se dividia antigamente, entre o morro e o asfalto. No Rio de Janeiro se dizia isso, que era para dizer a elite do asfalto e a classe mais sofrida no morro. Não. Existe entre os criminosos e os não criminosos. Né? Então, eu considero razoável essa autorização. Já ocorreram, inclusive, alguns nessas primeiras semanas, já ocorreram algumas situações, alguns enfrentamentos dessa ordem que eu considero como sendo uma legítima defesa da sociedade. Doutor, ele fala também a questão de treinar policiais, chamados snipers. Nesse sentido, o policial ele é treinado para aquilo, a atirar à distância e abatendo os bandidos. No caso, o policial, ele deve, não é apenas a questão do preparo, acredito, doutor Armando, que ele deve conversar com os seus superiores para poder ter essa autorização, ou o policial mesmo de prontidão já pode, com o treinamento ele já atira sem nenhum problema? Olha, nisso, operacionalmente, é preciso, quando você vai fazer uma coisa dessa, que ele já esteja em uma operação. Porque ele não vai ficar em determinados pontos fixos, mas ele está numa operação, sabendo que ali é uma boca de fumo, ali é enfim, que é um local de crime. E de longe, através de binóculos, através de informantes, ele detecte a existência dessa pessoa. Essa pessoa seria, para a própria polícia que vai participar dessa operação, seria uma ameaça bastante séria, né? Iria tanto dificultar a ação policial para aquela operação, como poderia representar um risco da própria vida do policial. Então, já existe, muito embora ele disse que vai treinar, mas já existe, eu que fui infante da infantaria do Exército, já existe pessoas capacitadas. Eu, particularmente, não teria essa capacitação para fazer esse tiro de precisão de longe, o snipe, mas existem profissionais já capacitados, talvez aumente o número de profissionais capacitados para esse tipo de ação, né? Esse tipo de ação, o que é comum em vários países ocorrerem, às vezes sai até no WhatsApp, na mídia, situações dessa natureza que ocorre principalmente em estados de guerra parecido como do estado do Rio de Janeiro. O governador do Rio de Janeiro também lançou uma alternativa, assim como os Estados Unidos, tem a prisão chamada Guantánamo, um local de difícil acesso, onde os terroristas, inimigos dos Estados Unidos ficam. Ele disse que o Rio de Janeiro precisa da sua Guantánamo. Doutor Armando, é possível cortar totalmente o relacionamento do réu ou acusado com o mundo, assim como os Estados Unidos faz? Aqui no Brasil, como é que funciona a nossa legislação? A nossa legislação ela não permite, né? Ela não permite essa situação. Mas, por exemplo, existem algumas situações que poderiam ser adotadas no Brasil. O nosso ordenamento jurídico é bastante evoluído, mas tem determinadas coisas que nós precisaríamos apenas dar uma eficácia maior ou então com pequenos reajustes. Por exemplo, a nossa Constituição não permite a prisão perpétua, né? Mas se nós tirássemos a disposição que existe no Código Penal, que é uma lei ordinária, dizendo que a pessoa só pode cumprir 30 anos de prisão, se nós revogássemos essa disposição, uma pessoa que já tivesse 80 anos, se cometesse um crime com 20, tivesse 80 anos de prisão,
ia sair com 100 anos. Eu não preciso de prisão perpétua. Entendo. Eu não preciso de prisão perpétua, né? Eu preciso... Quando se coloca que ninguém cumprirá uma pena acima de 30 anos, se coloca no pressuposto de que esse tempo seria suficiente para ressocializar, para educar aquela pessoa presa. Porém, se passar esse tempo, você vir que não tem essa ressocialização, seria maléfico para a sociedade você devolver essa pessoa 30 anos após ela cometer o crime, você devolvê-la ao convívio social. Porque, muito embora eu esteja privando uma pessoa da sua liberdade, mas eu estou liberando para que toda a sociedade fique livre do convívio perigoso dessa pessoa. É o chamado princípio da razoabilidade, da proporcionalidade. Não é razoável para liberar uma pessoa, colocar toda a comunidade em que ela vive em perigo. Bem, estamos conversando aqui com o doutor Armando Lúcio, várias questões. Estamos aproveitando aqui, doutor Armando, em várias situações. Começamos a questão do governo Bolsonaro e tivemos que voltar para a questão do governador do Rio de Janeiro, mas voltamos já para as considerações finais de um tema tão importante, tão relevante. Nesses 20 dias, muita coisa aconteceu e as expectativas para o futuro do nosso, então, presidente. Voltamos já. Estamos de volta com o programa Dinâmica do Direito. Hoje o doutor Armando Lúcio nos ajudou aqui, está nos ajudando a entender algumas decisões, decretos, posicionamentos nesses 20 dias do governo Bolsonaro. Nesse último bloco, doutor Armando, eu queria que o senhor comentasse rapidamente, vamos já para as considerações finais, obviamente, o último bloco, mas a questão do Ceará. No caso, o governador nomeou um secretário de segurança por critérios técnicos e, no caso, esse secretário determinou não mais divisão de pavilhões por facção e a questão não mais regalias e gerou uma série de rebeliões que se externou em atos de terrorismo por todo o Estado. Como se ouviu o posicionamento do secretário, como viu a repercussão e a questão das medidas que, no caso aqui, o doutor Sérgio Moro tomou. Eu já conhecia o secretário Mauro, já foi secretário do Interior e Justiça e Cidadania aqui no Rio Grande do Norte, eu já conhecia o trabalho dele, né? Ele veio para cá logo após aquela rebelião em 2017, no Presidial Caçuz, e moralizou com a sua forma de trabalho, o sistema penitenciário no Rio Grande do Norte. E, sabendo disso, foi convidado pelo governo do estado do Ceará para levar a sua experiência para aquele estado. Estive, na semana passada, no estado do Ceará, acompanhando essa situação e vi que está produzindo efeito, muito embora essa reação das organizações criminosas, mas está produzindo um efeito positivo. O governo federal encaminhou uma parte da Força Nacional para atender o estado do Ceará e por enquanto, tem um resultado relativamente muito bom. A gente não pode deixar de levar em consideração que o estado do Ceará é um estado maior do que o estado do Rio Grande do Norte e que há uma maior dificuldade no domínio, né? Mas a tendência é se regularizar, fazer com que o sistema penitenciário do estado do Ceará fique sob controle igual hoje está o sistema penitenciário no estado do Rio Grande do Norte. Vejo as medidas muito positivas, vejo como medidas que iniciam uma nova fase no nosso sistema
e sem deixar de levar em consideração que acaba isso beneficiando a própria população carcerária, né? Hoje, depois de passado esse grande burburinho que foi no Rio Grande do Norte, alguns presidiários que eu mantenho, inclusive, contato, porque eu visito regularmente as penitenciárias, já percebem determinadas melhorias, né? Na própria limpeza, no próprio asseamento, nas condições higiênicas em geral dos estabelecimentos prisionais, nós temos feito essas melhorias. E quando a política do secretário Mauro para misturar a política dele é que, se essa é uma intenção das organizações criminosas de dividi-lo, isso fortalece as organizações criminosas, porque elas começam a recrutar mais aquelas pessoas que estão ali próximas e dá a impressão de que o Estado, o poder público, não tem o domínio sobre o presídio. E o pensamento dele é justamente o contrário, de que não deve haver recrutamento dentro do presídio e que o domínio tem que ser do Estado e não da organização criminosa. Aí, é por isso que, de início, quando ele toma essas iniciativas, como ele tomou aqui no Rio Grande do Norte, e deu certo, está tomando no estado do Ceará, no início causa essa celeuma toda, mas com persistência e fé em Deus vai dar certo. Doutor Armando Lúcio, vamos já chegar às considerações, doutor. Estou feliz com a sua presença, com as suas exposições. Nós falamos aqui dos 20 primeiros dias do governo Bolsonaro. E dos destaques foi a ausência de nomeação por indicação política. O senhor acha, doutor Armando, com essas medidas, critérios técnicos, o Brasil tem jeito, doutor Armando? Eu acho que tem jeito. Quando eu vejo isso, eu faço uma comparação ao mundo restrito, ao mundo pequeno onde eu vivo, né? No Ministério Público, nós temos assessores, nós temos pessoas que trabalham com função de confiança, mas nós temos justamente para os nossos assessores, para as nossas funções de confiança, pessoas de muita capacidade, né? É por isso que o nosso trabalho não há solução de continuidade. Por quê? Porque nós temos pessoas capacitadas, né? Então, é nesse sentido que eu vejo que toda vez que se coloca a pessoa certa no lugar certo, nós temos uma probabilidade muito grande de que a coisa funcione, né? Às vezes, quando apenas se coloca em determinado cargo uma pessoa cujo partido foi favorável à minha campanha, eu não posso compartilhar com ninguém que essa pessoa tenha capacidade. Por quê? Porque é o que a gente chama no popular de apadrinhamento. Mas quando eu trago para compor um ministério, uma secretaria, uma assessoria, uma pessoa que tem comprovada capacidade na área de atuação, né? Como foi o caso, por exemplo, do governo do estado do Ceará, de trazer uma pessoa, como foi o secretário Mauro, que não tinha nenhum vínculo. O vínculo dele era para com o serviço público, né? A vinculação dele é com o serviço público. Eu aplaudo essa ideia. Quando eu levo para um gabinete de segurança meu, uma pessoa que saiba tratar como segurança, quando eu levo para uma secretaria de saúde, um médico renomado, levar para o Ministério da Ciência uma pessoa cuja capacidade científica seja comprovada, eu estou, o que a gente chama de elogiando a meritocracia, o mérito das pessoas. Então, é isso o que eu vejo, é isso que eu sinto, porque, pessoalmente, no meu pequeno microcosmo, a gente trabalha dessa forma. Funciona e funciona bem. Eu posso dizer que o Ministério Público, a equipe de vocês, desde
os escalões, né, os promotores, até a assessoria, só tem gente de ponta. Altíssimos profissionais. Às vezes que eu preciso das secretarias, doutor Armando, eles estão ali prontos. Liga, doutor, o promotor ainda não assinou, mas vai assinar. Ele disse que já está na pasta, já está. Então, eu posso dizer à população que o Ministério Público é uma instituição seríssima e quando o doutor Armando estiver apertando sua mão, daqui a pouco, após as considerações, eu vou estar honrando todos os membros do Ministério Público, tão importante a instituição. Doutor Armando, aproveito aqui para, em nome da TVAD, toda a nossa equipe, os pastores, o pessoal de casa, os obreiros, os estudantes que nos assistem, fique com as suas considerações finais, fique aberto ao pessoal de casa. Caríssimos telespectadores da TVAD, com muita satisfação que nós renovamos a nossa presença aqui nesse programa, cujo nome já diz tudo, Dinâmica do Direito. O direito é dinâmico, né? A cada momento, da mesma forma em que nós estamos defendendo determinadas políticas, determinadas formas de agir hoje de pessoas que estão no comando, se essas pessoas não se produzirem, não se portarem de forma correta, nós vamos apontar as suas falhas. Isso prova que há uma dinâmica do direito, né? Em cada momento nós temos que ter um posicionamento sério. E nesse sentido, nós que profissionais do direito, nós ficamos muito felizes em ver que a sociedade, órgãos como a TVAD, procura a nossa palavra para que informe a sociedade o que se passa. Por quê? Porque como nós trabalhamos para a sociedade, é preciso que a sociedade seja informada, seja esclarecida, sem dizer que aqui também é um espaço muito importante para que a gente informe. Por exemplo, no Ministério Público existe uma ouvidoria do Ministério Público. Não significa que todo promotor, por ser promotor, não contenha falhas. E essa ouvidoria do Ministério Público, se a pessoa entrar no site www.mp.rn.br, vai ter assim um nome, um link, ouvidoria, e pode fazer a reclamação em relação ao trabalho do promotor ou ao serviço que a promotoria está prestando, né? Então, nós temos essa ouvidoria que fica aberta ao público para que possa justamente receber essas informações e interagir melhor. Da mesma forma como o advogado quer satisfazer o seu cliente, nós, do Ministério Público, nós queremos satisfazer o nosso cliente, que é a sociedade. Daí porque uma participação dessa natureza é muito importante, e eu digo para os colegas, eu como promotor mais antigo daqui de Mossoró, digo para os colegas mais novatos, que sempre atendam e não percam a oportunidade de vir em programas como esse da TVAD, Dinâmica do Direito, mostrar a cara do Ministério Público para a sociedade e ficar à disposição para essas colocações. Muito obrigado e que Deus nos abençoe. Doutor Armando tem 30 anos de serviço no Ministério Público. Esperamos, doutor Armando, que você não se aposenta ainda tão cedo. Tem serviços prestados relevantíssimos, seja no Tribunal do Júri, seja no direito processual, nos acompanhamentos, a questão processual. Doutor Armando é uma pessoa pronta, disposta em servir e servir bem à sociedade. Estamos aqui, conversamos, relatamos um pouquinho sobre o contexto do novo governo, falamos aqui sobre posse de arma, no caso o porte, alguma questão relativa ao governo do Rio de Janeiro, comentamos aqui nosso posicionamento do doutor Armando a respeito sobre a questão do doutor Sérgio Moro. Então foi bem amplo, doutor Armando com muita propriedade nos ajudou a esclarecer diversos pontos. Mais uma vez, doutor Armando, meu muito obrigado. E o pessoal de casa, permaneça com a programação da TVAD Mossoró, os eventos, os cultos, e até o próximo Dinâmico Direito, com mais outro tema referente ao que há de mais atual no direito, nos ordenamentos do nosso país. Que Deus abençoe a todos.